Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Arley. Vamos aqui dar continuidade ao nosso iLearnLab API, né, o API, ou seja, vamos aqui dar sequência agora e a gente vai criar a nossa camada de serviço, né, o nosso service. Né? No vídeo anterior a gente já mapeou as nossas entidades, categoria, pergunta e resposta. E aí, a gente agora vai... Inclusive, a gente já criou também os repositories, né? Tá aqui os repositories dele, né? Então, agora a gente vai criar os nossos service, tá? O que é o service? O service é onde a gente vai ter os nossos métodos, que de fato a gente vai fazer as consultas no banco de dados através do repository e vamos retornar os dados para que fique disponível para a nossa lógica e também para os nossos controllers, né? Então, primeira coisa, vamos criar aqui um novo pacote. Vamos dar nome para ele aqui, de service. Service. E aí aqui dentro de service a gente vai criar... Opa, perdão, só um detalhe, a gente acabou... na verdade, aqui, dentro do pacote principal, tá? Ficou dentro de modo. Vamos arrastar ele aqui, Vamos mover, beleza? E agora aqui, dentro de service, a gente vai criar nossas classes, que vai ser onde vai ter as nossas regras de negócio. Então, vamos criar aqui, categoria, service, categoria service. Para a gente determinar que essa classe é um service, a gente precisa anotar ela com o service. Então aqui, service, observe que ele é aqui, do Spring, tá? Então, @service, que isso significa que automaticamente essas classes que têm anotações como service, @component, @configuration, enfim, essas classes elas são lidas, né, no start do projeto e são criadas instâncias aí dessas classes dentro do Spring Boot para que a gente consiga utilizá-las aí no nosso código, tá? Utilizá-la apenas já chamar essas sem ter que fazer um new, ou seja, né, sem criar uma instância do zero, elas já ficam prontas para a gente fazer essas injeções aí. Beleza. Então a gente vai criar os nossos métodos aqui de categoria para a gente poder inserir, a gente poder excluir e a gente poder buscar também a categoria, né? Então, vamos lá. Vamos aqui criar o nosso primeiro método, né? Que vai ser public, que os nossos métodos são públicos, né? Então vai ser um public que vai retornar uma categoria. A gente não vai, no primeiro momento, adicionar DTOs, tá? A gente vai retornar diretamente a entidade e aí ao longo do curso, né, aqui do nosso projeto, a gente vai fazendo as melhorias e explicando o motivo de cada ponto, tá? É a mesma coisa para a parte de segurança, a gente não vai se preocupar com segurança agora e aí, ao decorrer do curso, a gente vai implementar a segurança, tá? Então vamos aqui, categoria, a gente vai criar, por exemplo, aqui um salvar, então vai ser aqui, salvar. E aí no salvar a gente vai receber como parâmetro um objeto do tipo categoria para que a gente permita a gente salvar. Beleza, agora o detalhe que é o seguinte, a gente precisa aqui, para que a gente consiga acessar os métodos aí que salva dados do banco de dados, manipula o banco de dados, é através do repository, que a gente criou aqui, nós temos aqui, categoria repository, tá? Ele estende de JPA e aqui ele tem acesso a vários métodos para consulta, para edição, para exclusão, enfim. Então, a gente vai precisar criar uma instância aqui, criar um objeto dele. Então, vamos aqui, em private, private. E aí, ele já até dá aqui pra gente, opa, o que eu fiz aqui? Ele já até dá pra gente aqui, a recomendação, né? Então, é um private, categoria repository, que é o nosso tipo da nossa interface, e aqui o nome da nossa variável, né? Então, a gente pode estar... tem duas maneiras da gente fazer essa injeção de dependência, né? Fazer essa injeção do componente de repository aqui dentro do nosso service, que é através do auto-wired, ou então eu posso fazer isso também via construtor. Vamos deixar isso aqui como auto-wired por enquanto, tá? Então vamos lá. E aí, no método salvar, o que a gente vai fazer aqui no salvar? Eu vou trocar aqui, não preciso ficar repetindo a palavra salvar categoria, porque eu já estou dentro de uma categoria service, né? Vamos tirar isso aqui. E aí a gente vai salvar. Para a gente salvar, a gente acessa ele através do nosso repository, categoria repository, ponto, e aí tem um método, ele tem vários métodos aqui, para a gente fazer
delete, para a gente fazer consulta, ó, temos o find, por exemplo, para fazer consulta, find by ID, find all para retornar todo mundo, e aí a gente vai utilizar aqui, ó, o save, que representa o salvar, e aí ele precisa de um objeto, que é o objeto que a gente vai salvar, que é o nosso objeto de categoria, que está vinculada lá, que é a nossa variável aqui, ó, do tipo categoria, que essa categoria é a nossa entidade que está mapeada para o banco de dados. Então a gente adiciona aqui categoria, beleza. E aí aqui, ó, o nosso método, ele está dizendo que ele o tipo dele retorna uma categoria. Então a gente precisa atribuir aqui, ó, o return de categoria aqui. Ó. Então vamos colocar aqui, ó, return categoria. Beleza, então aqui é o nosso método para salvar. Vamos continuar. Então vamos aqui, ó. Eu vou criar um listar todo mundo também, para cada um, para que a gente tenha os métodos funcionais aqui de todos eles por enquanto, tá? Então vamos aqui, mesma coisa, um public, vamos criar aqui, ó, um public list, ó. Ele está dando para mim algumas recomendações aqui, então, aqui, ó. E aqui, ó, o que a gente faz aqui, ó? Eu estou criando aqui, ó, um método que vai listar todo mundo, eu vou trocar para o português, tá? Listar todos, né? Ou melhor, todas, né? Não sei que a gente queira, enfim, listar todas. E aí ele vai retornar o quê? Uma lista de categoria, porque eu quero buscar mais de um registro no banco de dados. E aqui, ó, no nosso categoria repository, já tem um método aqui que é o find all. Esse método ele retorna todos os dados de categorias. Então, automaticamente eu já tenho um método que eu estou acessando através do categoria repository, que já tem uma série de métodos. Se eu entrar aqui no JPA repository, ó, com o Ctrl, ele já vai me mostrar aqui, ó, que ela também estende de outras coisas, implementa uma série de outras classes, né, e interfaces. E aqui eu tenho alguns métodos, ó, inclusive os métodos que a gente tem aqui, ó, save, tem aqui, ó, vários métodos aqui. Então, todos esses métodos aqui e mais algumas coisas que está dentro das outras classes que ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, ele está tendo também aqui um extends, ou seja, ele herda também de outras classes, né? E aí, a gente tem aqui o nosso buscar todos. Então, o que mais que a gente pode ter aqui, ó? Vamos fazer um buscar por ID também, vamos receber um ID e a partir desse ID de categoria que a gente receber, a gente quer retornar. Então vamos aqui, ó, public também, vamos criar aqui um public, ó, já também dando aqui um buscar por ID, né, como referência. Eu vou digitar, vamos por aqui, ó, buscar por ID, eu vou tirar isso aqui, ó, buscar por ID, e aí a gente vai receber o ID que a gente quer fazer a consulta, né? Porque long ID, a nossa entidade de categoria, o ID dela é do tipo long, ou seja, o campo ID lá no banco de dados é, aqui no Java, um ID, logo a gente precisa passar também um long ID. E aí, aqui agora a gente vai abrir chave, fechar chave, como é que a gente vai retornar aqui, ó? A gente tem um método aqui, ó, chamado de, ó, vou dar um return aqui, ó. Return, vou sem acessar o return por enquanto, ó. Então vai ser aqui, ó, categoria repository.find by ID. Agora observe que o retorno dele aqui, ó, é do tipo optional. Ele é do tipo optional. O optional, quando ele retorna, passou o ID aqui, ó, passou o ID aqui. Então, ó, eu não posso fazer simplesmente isso daqui, ó, return isso daqui. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu estou retornando uma categoria, porém esse método retorna um optional de categoria. Então eu poderia criar um objeto de categoria aqui, de optional aqui, receber ele e retornar, porém tem outra maneira mais fácil a gente fazer isso. Então, porque assim, esse objeto ele pode estar nulo, ou seja, eu posso estar buscando um ID que não existe no banco de dados. Então, se não tem, eu quero retornar nulo. Então aqui dentro do nosso retorno a gente pode colocar assim, ó, or else. Tem um or else, ele vai retornar o quê? Vai retornar null. Vai retornar null. Então, aqui a gente já retorna diretamente um objeto com do tipo categoria, e se não tiver nada, ele já retorna null automaticamente. É semelhante, se você tiver visto sobre isso daqui, ó, a gente tem aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, só essa vez aqui a gente não precisa mais repetir, ó, optional, vamos, ó, ele está dizendo de categoria, ó, por exemplo, aqui, ó, categoria, e aí ele fez aqui, ó, fez isso daqui. Então, como é que eu obteria aqui, ó, tirar de dentro do optional, para eu tirar uma categoria? Eu poderia dizer assim, ó, categoria.get.
Aqui, ó, o ponto .get ele retorna a própria categoria, tá? Então eu poderia dizer que eu poderia retornar a categoria. Porém, tem um detalhe. Se essa categoria aqui não tiver nada e eu tentar retornar o ponto .get, se ela vier nula, quando eu acesso aqui o ponto .get, ele pode dar null point exception, tá? Então, o ideal é que a gente, por exemplo, ou a gente poderia verificar aqui, ó, se a categoria ponto is present, ou seja, se existe ela, eu retorno no ponto .get. Se não, eu não retorno, eu retorno nulo. Porém, esse método aqui, o orelse, ele já faz tudo isso. Então, eu não preciso fazer todo esse processo. Então, eu só preciso colocar o return direto aqui. Beleza, vamos aqui que é para o vídeo também não ficar muito grande, né? Então, a gente já buscou aqui, ó, o listar todos, o buscar por ID, nós temos o salvar. Vamos adicionar também aqui o salvar funciona como atualizar, então a gente não precisa criar um update aqui, tá? Então, a gente vai adicionar aqui um delete. No caso do salvar e o atualizar, o que acontece? Se quando eu estiver passando aqui o meu objeto de categoria, se ele não tem ID, ele vai lá e cria um novo. Se ele já tem um ID, ele apenas dá um update, ou seja, só atualiza, né? Ele faz um merge das informações. Então, por último aqui, a gente vai criar aqui, ó, um public, que agora vai ser um excluir, tá? Vai ser um excluir, ele já me deu ali também, ó, como auto incremento aqui para mim, ó. E aí o que acontece aqui no excluir, né? Ele vem aqui, ó, é um void, a gente não vai retornar nada. Quando a gente vai fazer delete, a gente não retorna nada, né? Até porque o método não retorna nada, um delete by ID. E aí eu tô dizendo o seguinte, que eu quero um método que... Opa, deixa eu dar um Ctrl+C aqui, eu cliquei na... Ó, é um método chamado de excluir que vai receber o ID da categoria que eu quero fazer a exclusão lá no banco de dados, e aí eu chamo categoria repository e tem esse método aqui delete by ID recebendo um ID, ou seja, ele vai excluir o registro que tem esse ID, beleza? Então pronto, fizemos aqui o de categoria. Agora, deixa eu só renomear essa classe, né? Vamos renomear aqui nosso service, ó. Tá um refactor que ficou com o nome errado aqui, ó. Vamos aqui dar um refactor. E aqui no refactor tem aqui, ó, um rename lá em cima. E aí aqui, ó, vamos trocar aqui agora, ó. Categoria service. Beleza. Pronto, corrigido aqui. Eu tô só lembrando aqui, ó, utilizando o auto-hire. Porém, vamos utilizar construtor aqui no nosso projeto. Nós não vamos utilizar o auto-hire, tá? Como é que eu faço isso? Venho aqui, ó, em public. E aqui, ó, eu posso criar aqui, ó, public, o nome da nossa classe. E aí a gente vai criar aqui, ó. E aí a gente vai tirar esse cara daqui, né? Esse auto-hire daqui. E a gente vai colocar aqui, ó, um private final. E aí aqui, ó, ele vai automaticamente pedir pra gente adicionar no construtor. Ó. Você passa o mouse aqui em cima e vai aqui, ó, adicionar o construtor. E aí, ó, ele já adicionou automaticamente aqui no construtor. E aí, dessa maneira, a nossa categoria repository será startado aqui no próprio, será inicializado aqui no próprio construtor, tá? É a outra maneira de injeção de dependências aqui. Beleza, e os métodos estão marcadinhos aqui, ó, porque nenhum deles está sendo utilizado, porque a gente não está usando o nosso controller ainda. Então, beleza. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo para a gente terminar logo todos os services e a gente fazer os controllers. Os controllers a gente pode fazer o controller de cada vez para não levar muito tempo, beleza? Vamos lá. Então, vamos aqui agora para o próximo. Ó, no pacote service, vamos criar um novo Java Class. Vamos dar nome para ele aqui, ó, de pergunta. Pergunta service. E aí, ó, mesma coisa, a gente vai utilizar um @service, não é isso? @service. Aí aqui a gente vai criar uma instância também do nosso pergunta repository, para que a gente possa ter acesso aos métodos de banco de dados. Vamos criar aqui o nosso controller, ó. Ele já deu pra gente aqui automaticamente o nosso controller, tá? Só lembrando, só um detalhe aqui, ó, eu estou utilizando o IntelliJ Ultimate, ele tem esses autocompletes. Talvez se eu estiver utilizando a versão Community, talvez não tenha isso, tá? Só para você estiver achando estranho aí esse autocomplete, tá? Porque são coisas, como são coisas repetitivas, o próprio recurso da IDE automaticamente acaba fazendo isso, tá? Beleza, então o que a gente vai fazer aqui então? Vamos fazer a mesma ideia que a gente fez no outro aqui, ó. A gente vai adicionar basicamente os mesmos métodos. Um método para listar todo mundo, um método para buscar por ID, um salvar e um excluir. Então, voltamos aqui e vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar aqui um método public. E aí esse método aqui, ele já vai ser aqui, ó, o nosso buscar, listar todo mundo. Então vai ser aqui, ó, um list. Opa, vai ser aqui, ó, um list.
de Java útil, de que é um list de pergunta, né, que a gente está no serviço de pergunta, então vai ser aqui, ó, uma pergunta da entidade, e aí vai ser aqui, ó, o buscar, listar todos, listar todas, que a gente utilizou por causa da pergunta, né, todas, listar todas aqui. Não recebemos parâmetros nenhum e aqui a gente vai simplesmente retornar todo mundo, que é justamente o nosso pergunta repository.findAll, né? Beleza. Temos aqui o buscar todos. Vamos adicionar agora o buscar por ID. Então a gente vai ter aqui, ó, um public também, public. Aqui vai ser retornando aqui, ó, uma pergunta maiúsculo, né? Nossa classe. Pergunta. Vamos dar o nome para ele aqui, ó, de buscar por ID. Buscar por ID. Ele também apareceu para mim aqui já o incremento, né? E aí a gente vai dar um return aqui de... Deixa eu só confirmar. É o buscar por ID, tá certo? E aqui ele não recebe um integer, né? Na verdade ele vai receber um long, né? Ele vai receber aqui um long. Deixa eu ver o que aconteceu ali, ó. Ele já está em pergunta, vamos aqui em pergunta, o ID está long, ele está meio que dizendo que é um integer, né? Mas já está long, não tem erro aqui não. Então vamos voltar aqui, e aqui, ó, a gente está recebendo um long ID, e aí a gente vai dar um return aqui no nossa pergunta repository, né? Nossa pergunta repository.findById. E aí a mesma coisa lá, ó. Se buscar por ID, ele vai retornar. Não posso utilizar esse get porque pode ser que ele não tenha nada. Então eu vou colocar o what else para que ele faça todo esse processo já aqui. E se não tem nada, eu vou te retornar null no nosso JSON lá. Beleza. Ok. Então, o que mais que a gente tem aqui? Na verdade, a gente agora tem um salvar. Então vamos colocar aqui um public. Aqui vai ser o nosso salvar. Então vai ser aqui, ó, pergunta. Pergunta vai ser o salvar. E aí aqui no salvar, ó, salvar, a gente vai receber aqui um objeto de pergunta. E aqui a gente vai retornar o nosso repository.save passando a pergunta, né? Então é o que a gente já fez lá na categoria. Beleza. O que mais que a gente precisa aqui agora, né? A gente precisa também do delete. Então vai ser um public void. Opa, tá certo. Public void excluir, vai receber um ID e aqui a gente vai simplesmente chamar o delete by ID, beleza? Ok, pronto. Vamos só rodar o projeto aqui só para ver se não está tendo algum probleminha. Se tiver alguma inconsistência que ele já reclama para a gente corrige logo. Não tem problema. Então, vamos criar agora a nossa último service, que agora é o de resposta, né? Estamos aqui, ó, new Java class. Vamos criar aqui agora, ó, resposta service. Isso não ficou errado ali. Resposta service. A mesma coisa que a gente vai colocar a anotação service, né? E aí aqui a gente já vai adicionar o nosso private aqui, ó, de resposta repository, que vai permitir a gente fazer o uso do banco de dados, ó. Só mais uma vez abrindo ela aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Ela extende JPA repository mapeando aqui resposta, que tem um long como sua chave primária, né? E aí aqui a gente vai adicionar agora o nosso construtor. Podemos colocar aqui como final também, né? Já que a gente vai utilizar o construtor. E aí aqui agora a gente vai, ó, se eu passar o mouse aqui, ó, ele já vai adicionar para mim por completo, ó. Já criou o construtor logo diretamente, ó, da nossa classe e já adicionou ela lá. Beleza, então, ok. Vamos aqui então criar o restante dos nossos métodos, tá? Que agora é o nosso public, é o nosso list_all que a gente já criou no outro lá, que é o listar todos, que vai ser o quê? Vai ser uma lista de quem? Uma lista de resposta, né? Lista de resposta. E aí não vai ser findAll, aqui vai ser listar todas. Eu estou usando o padrão com a palavra listar, é todo mundo que retorna uma lista, e quando eu estou utilizando apenas um registro, eu utilizo buscar nas consultas, tá? Isso aí pode, se você tiver o padrão que você mais gosta, também você pode estar utilizando. Então,
Então, mesma coisa aqui, eu estou criando um listar todo mundo, todas as respostas, e aí essas respostas vai acessar o find all aqui do nosso repository. Beleza. Vamos aqui para o próximo, é um outro aqui também agora vai ser o buscar por ID, que a gente já fez ali anteriormente, ó. Então aqui, ó, um public, vai ser uma resposta, não quero salvar, peraí, vamos mudar aqui, ó. Eu quero aqui o buscar por ID, e aí aqui no buscar por ID eu recebo um long ID e vou retornar aqui, ó, o nosso resposta repository.find tal. Ó, aqui no caso aqui a ideia já entendeu o que eu estou usando nas outras classes e já adicionou para mim aqui, ó, o find by ID, passando o or else, tá? Com o nulo, da mesma maneira que eu fiz lá nos demais. Isso é meramente uma ferramenta, né, digamos assim, de produtividade, tá? Então, beleza. Buscar por ID. O outro que a gente tem agora é o salvar, que a gente vai adicionar aqui. Então, vai ser aqui, ó, um public. Um salvar, ó, ele também já agora me deu aqui o salvar, e eu vou dar um return aqui também no salvar, e aí por último é o nosso excluir, então vai ser aqui um public void excluir, e aí eu vou acessar o excluir. Pronto, beleza. Então, ó, basicamente todos os nossos métodos de CRUD aqui principais das nossas entidades já foram feitos aqui no service, tá? Então, a gente já temos as nossas entidades mapeadas no banco, temos nossos repositórios que estão em JPA repository, né? Que vai permitir a gente acessar os métodos, e já temos os services que acessam os métodos para buscar todos, para buscar por ID, para salvar e para excluir. Vamos só executar aqui para a gente ver se não tem nenhum probleminha aqui, ó. Se tiver algum problema também ele vai reclamar. Ó, ele subiu o projeto, não tem nenhum problema. E é isso. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai criar os nossos controllers, ok? E a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, tá, pessoal? Ative o sininho para receber as notificações. Deixe também os comentários aí para que eu possa estar verificando se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, pode estar postando nos comentários que eu estarei respondendo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.